Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Para nós aqui, boa noite. Depois Ok. de um converscote festivo, do nosso cochicho, momento cochicho na coxia, começamos o debate sobre ecopsicanálise. Página 121, deixa eu ver se eu volto um pouquinho. Vou começar aqui da crise ecológica. A crise ecológica vem nutrir esses comportamentos ao se juntar com sentimentos de depressão e de desesperança, principalmente nas camadas mais jovens da população. Rust, 2008, cita estudos feitos no início do milênio, mostrando um aumento vertiginoso de consumo de drogas e de álcool nas populações jovens. O tempo livre e o lazer eram destinados quase exclusivamente a atividades de consumo de drogas em geral. Rust, que estava se questionando sobre esses comportamentos, teve um dia um insight ao ouvir uma paciente de repente fazer a intervenção seguinte para questionar essa atividade exclusivamente centrada no gozo da ingestão dessas substâncias. O que você pensa sobre o futuro? E ela respondeu: estamos totalmente fodidos. Ela falou longamente sobre a crise global e fez espontaneamente uma ligação com a sua bebida, dizendo: podemos também desaparecer nos divertindo. Rusk, 2008, página 10. O que faríamos ao receber um diagnóstico dizendo que temos pouco tempo antes de morrer? Como reagiríamos? É um pouco como se essa pergunta fosse colocada para cada um, com a necessidade de se posicionar a seu respeito. Ir embora gozando, cuidando dos seus entes queridos, preparar seu legado, fazer meditação em lugar recluso, ignorar e continuar como se nada acontecesse. Cada um tem a sua resposta singular em situações como essas. Agora, quando o diagnóstico é global, o que fazer? Quando é em nível planetário que a questão é colocada, como responder? Nosso propósito é caminhar em direção a algumas respostas para essa pergunta incômoda. Voltando à necessidade de interconexão dos seres humanos, alguns autores estudaram a questão climática a partir da teoria do apego, Bowlby, 69. Essencial para o desenvolvimento humano e central para a regulação das nossas emoções, Crutzen, 2020. Nessa abordagem, Jordan, 2008, nosso estilo de relacionamento com o meio ambiente não humano é ligado aos nossos vínculos precoces de apego. A interdependência é crucial e só pode ser explicada a partir das regulações que criamos durante nosso desenvolvimento precoce, particularmente nos vínculos com nossos cuidadores. Neste sentido, a industrialização produziu tipos específicos de apego com o meio ambiente, do qual dependemos, principalmente nos modos evitativo ou ambivalente, Dalben e Delaglio, 2005, Teixeira Mendes, 2016 e Crutzen, 2020. Isso explica porque a ideia da nossa dependência do planeta é tão ameaçadora para aspectos do nosso senso de self. Jordan, 2008, página 28. É, a- é aqui que vem, mais uma vez, a eco-ansiedade. Quem nunca teve que virar as costas para a televisão ou um jornal quando alguma imagem de destruição do mundo natural nos lembra como aquilo que valorizamos pode ser retirado? Temos que batalhar com nossos próprios sentimentos de impotência e de desamparo. Jordan, 2008, 29. Além das referências possíveis com a teoria do apego, podemos também voltar para a posição esquizoparanoide, conceitualizada por Klein. Sendo assim, postulamos uma tal posição para descrever nossas reações diante da crise ecológica. Jordan, 2008, interpreta que nossa recusa de encarar os eventos da crise climática é uma forma esquizoparanoide de defesa contra a vulnerabilidade e o desamparo que sentimos nesse contexto. A noção de onipotência pode ser também útil aqui para enxergar as consequências de atitudes imaginárias de controle total. Em 2005, Werner Herzog produziu um documentário, Grizzly Man, a partir das filmagens de Timothy Treadwell, que foi viver com os ursos grizzly do Alasca, no Alasca, os ursos cinzentos, né? Que são os mais mortais, inclusive, né? Treadwell era um ambientalista e fundou uma organização de proteção aos ursos, chamada Grizzly People. Fez numerosas filmagens enquanto vivia no meio dos ursos. No dia 5 de outubro de 2003, Treadwell e sua companheira Amy
Rognor foram mortos e devorados por um urso grizzly. Relatando sobre o documentário que produziu, Herzog declarou que não descobriu nenhum parentesco, nenhuma compreensão, que não descobriu nenhum parentesco, nenhuma compreensão, nenhuma piedade, viu apenas a indiferença avassaladora da natureza. Apu de Jordan, 2008. Bom, o Herzog é sensacional, né? Ele tem uma outra produção chamada Happy People, One Year in the Taiga. Ele descreve a vida dos moradores da taiga russa. É um documentário maravilhoso. Ele tem um olhar para a natureza, né? E tem um livro, eu devo estar com ele em algum lugar aqui do Herzog também. Depois eu mando no grupo lá, que ele conta a história em forma de romance histórico. Ele conta a história daquele soldado japonês no final da Segunda Guerra Mundial que acha que a guerra não acabou e fica 20 anos morando numa ilha, até que convencem ele que a guerra acabou, sabe? E tem todo um relato desse japonês no meio da natureza da ilha e tal. O olhar do Herzog para a natureza é algo diferenciado mesmo, assim, das produções do Herzog, né? Vale muito a pena. Essa história é muito interessante e retrata a dimensão delirante que a onipotência humana pode alcançar nas suas fantasias e ilusões. Estamos aqui com o velho conceito psicanalítico de narcisismo, que encontra aqui uma aplicação evidente. Quer seja Treadwell, com suas fantasias do povo urso, ou ainda o Christopher McCandless, que morreu também no Alasca, buscando uma relação pura com a natureza, esses movimentos atuam na busca de harmonia perfeita, em que tudo seria entendido de maneira imediata, sem perda, sem falta. Já falei aqui, repito, o Na Natureza Selvagem, né, o Into the Wild, que é o livro do... Como é que é o nome do cara? Aqui. Não tá aqui? Tá. Do John Krakauer, né? A Natureza Selvagem, e o filme, né? Que tem a trilha sonora do Ed Vedder, é sobre isso, né? Isso veicula a ideia errônea de que a natureza seria perfeita e que só falta nossa colaboração ativa para poder encontrar essa perfeição. Cilada rousseauista, né? Tem o que fazer. Já vimos no capítulo anterior como a própria noção de natureza precisa dessa desconstrução para que uma ecologia seja pensada de maneira ética e prática. Nesses debates, permanece importante sair dessas posições radicais esquizoparanoides para, em termos kleinianos, poder alcançar algum ponto mais particular da posição depressiva, né? O estágio a posição esquizoparanoide, ela fragmenta, vendo apenas objetos parciais, né? Enquanto na posição depressiva a gente tem uma unidade e a gente é capaz de a incorporar as ambivalências, né? E isso é interessante o ponto de vista dele aqui. No caso aqui, seria a simples consideração dessas circunstâncias letais que os comportamentos desses ambientalistas terminaram produzindo. Só uma parte, se não me engano, teve um episódio interessante do Greenpeace. O Greenpeace, ele teve foi na década de 90, se não me engano, que tinha muita caça às focas para fazer casaco. E daí o Greenpeace falou: vamos impedir os caçadores de caçar e vamos estragar a vida dos caçadores. Eles saíram com uma tinta de spray biodegradável, sei lá o que mais, e saíram pichando os ursos e os filhotes, né? Com a tinta para que os caçadores não aproveitassem o couro para fazer casaco. Só que tem um problema. O ursinho, olha que coisa fofa, né? Não é a foca, né? O filhote de foca, ele não tem defesa, né? Então a defesa dele é correr. Quando ele se sente amuado, o que que ele faz? Ele tampa os olhinhos. Então, quando ele tampa os olhinhos, ele fica inteiro branco, né? E ele se mistura na natureza, que é o branco, é polar. Agora, se você grafita o bichinho, a hora que ele faz assim, vem o urso e chop, né? E daí o Greenpeace causou um grande desastre ambiental, né? Por conta de ter grafitado os bichinhos para defendê-los, né? Com essa coisa, o que uma visão parcial sobre a natureza romantizada pode causar. Naquele contexto, o Greenpeace não percebeu. Ele não tinha entendido o funcionamento da natureza e nem poderia, né? Porque afinal a gente sempre nunca entende na sua completude, né? Seria uma busca de uma convivência com essa ambivalência que poderia indicar algum caminho?
Pelo menos temos que sair dessas fantasias onipotentes, e um dos meios mais eficientes é o abandono da própria noção de natureza. É aquilo que a gente estava vendo, né, no encontro passado, que ele propõe que a gente jogue esse conceito fora, porque esse conceito ele vem carregado de romantismo, de neoplatonismo, de russoísmo, e esse conceito atrapalha a gente de pensar uma ecologia, que é a natureza vem impregnada, né? Esse significante traz uma cadeia consigo, né, que atrapalha compreensões. A galáxia da vacuidade e as relações de objeto com o mundo não humano. The stars light a sky on a galaxy of emptiness tonight, though I'm happiest when there's no reason for me to be, with no one's expectation to weight heavy on my heart, and so much hope and sometimes tears me all apart. Won't you please knock me off of my feet for a while? Could you please knock me off my feet for a while? Because there's a galaxy of emptiness tonight. A whole galaxy of emptiness tonight. Isso aqui me lembra aquele trecho do Byron, né? É do Byron, né, que é citado no filme do Alien, lá no Covenant, né? Don't be so gentle at night. Não, no filme daquele também, aquele filme espacial também, esqueci o nome também, nem cita. Enfim, tem uma tradução aqui ou vou ter que arriscar a tradução? Obrigado, hein? Galaxy of Emptiness, galáxia do vazio, né? Seria emptiness, seria esvaidão, né? Mas o melhor seria vazio, acho aqui, né? Esvaziamento, né? Vamos lá, eu vou fazer uma tradução porca, tá? Que por minha conta é risco, mas as estrelas, o brilho das estrelas no céu, na galáxia do vazio essa noite, e eu estou mais feliz, eu sou mais feliz, né? Eu sou mais feliz, eu sou o grande feliz, né? Quando não há razão para que eu esteja com nenhuma expectativa que pese no meu coração e, e do mesmo modo com pouca esperança, so much hope, it sometimes tear me all apart, and so much hope, e muita esperança que por vezes me diferencia, me aparta, me afasta disso tudo, né? Você, por favor, won't you please knock me off my feet for a while? Porque você, por favor, não me chuta daqui, é isso? Eu acho que é isso. Você não me tiraria daqui, não me chutaria daqui, knock me off, né? Eu acho que é isso, né? Você, por favor, né? Could you please, por favor, você knock me off my feet for a while? Você me tire daqui por um momento, né? Because there's a galaxy of emptiness tonight, porque é uma galáxia de esvaziamento essa noite, né? Toda a galáxia, a totalidade da galáxia no seu esvaziamento essa noite, a galáxia no seu esvaziamento essa noite, as estrelas, o brilho das estrelas no céu, on a gutter full of broken dreams tonight. Eu não lembro o que é gutter, né? Gutter full of broken dreams, né? Algo cheio de sonhos quebrados essa noite. Though I'm not content, that's the way it seems to be. Contudo, eu não estou pleno, satisfeito. Acho que é isso, esse content, né? Se não me engano. Esse é o jeito que deve ser. Still, I have been fighting, é isso, né? Fighting all week. Contudo, eu estive lutando toda semana. Though I don't know what for, mas contudo, eu não sabia por quê. Hoping someone else somewhere near knows the score. Esperando por alguém, ensejando, né, por alguém, em algum lugar, né, somewhere near knows the score. Você, por favor, me tire daqui, me empurre daqui, por favor, me afaste daqui. Algo assim, né? Uma sensação de eu preciso observar a vastidão e eu preciso que você me tire desse lugar de desconforto para que eu encontre um vazio diante do céu estrelado. Circunda por essa ideia. Precisa
Complicado se meu orientador me visse essa tradução mal feita, ele era especialista em tradução, ele ia pegar no meu pé. Enfim, superegos à parte, Susan Bodnar, psicanalista americana relacional, publicou em 2008 um artigo que deixou uma marca nos debates sobre ecologia na comunidade analítica. A sua hipótese é que alguns sintomas encontrados nas populações mais jovens, como comportamentos compulsivos de bebida, de sexo desenfreado ou de compras, podem ter uma relação com as mudanças de relação entre o meio ambiente e as pessoas. O pensamento psicanalítico considera as relações parentais como tendo influências cruciais no desenvolvimento psicológico. A psicanálise também chegou a considerar de maneira mais explícita o papel das forças sociais no desenvolvimento da estrutura psíquica. A pessoa e o campo social ampliado constroem mutuamente a realidade psicológica. O meio ambiente, a terra que sustenta a vida, influencia o campo social e a pessoa. No entanto, sua presença parece ser dada como evidente. Como a crise ambiental corrente chama atenção renovada para a nossa relação perturbada com nossa Terra. Me parece aparentemente que alguns fenômenos comportamentais podem ser encenações da relação transformada com o nosso meio ambiente natural. Bodnar 2008, 485. Os comportamentos em crescimento hoje em dia, de bebidas e o uso de drogas, eu fico pensando assim, quem sou eu na fila do pão para questionar esse argumento de alguém que disse que pesquisou isso? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode questionar sem estar na fila do pão, né? Civilização usando drogas é algo tão recorrente na história, né? Se a gente só vou falar uma palavra de 4 letras, Roma, né? Então, assim, acho, né? Quando que não houve, né? Se até na Bíblia, né? O grande ícone da Bíblia faz uso de drogas, né? Na multiplicação do vinho, na festa, como é que, enfim, não sei, tenho lá minhas dúvidas. Mas eu vou voltar para minha fila do pão, vamos voltar na leitura. Sexos desenfreados são relatados nos consultórios cada vez mais com frequência, mas em contextos que requerem um tempo para serem entendidos. Não se trata mais das velhas adicções, já bastante conhecidas e elaboradas por anos nas escolas de psicanálise. Bom, então não são as velhas adicções, né? São novas. Vamos ver por que são novas, né? O discurso mudou radicalmente e a economia do gozo tomou novos rumos. A sistematização, não considerada como problemática, dos comportamentos de anestesia ou de saída para fantasias vividas no aqui e agora, remete muito mais à vacuidade que a música de Beth Orton destaca. Um poema em cima, acho que era a música da Beth Orton, né? Sem expectativa de ninguém pesar no meu coração e tanta esperança que às vezes me dilacera. Você não vai me citar por um momento? Esses jovens não são marginais ou pessoas perdidas por não conseguir uma adaptação à sociedade. Pelo contrário, são adaptados demais. Têm famílias estáveis, empregos, atividades profissionais altamente reconhecidas, com remunerações boas. Não podemos mais considerar esses comportamentos como apenas frutos de algum desenvolvimento endopsíquico ou de alguma fantasia neurótica ou ligada a qualquer outra patologia repertoriada no DSM. Não podemos também limitar nossa leitura à dimensão social, econômica e política dessas situações. Esses elementos existem, sem dúvida, mas precisam ser integrados num contexto maior. Quando esses jovens buscam análise ou psicoterapia, suas queixas não apontam para esses comportamentos como sendo problemáticos. Não vivem esses atos cotidianos como incomodadores, gerando algum mal-estar, reclamando uma elaboração analítica. Não, a maior queixa remete à ansiedade, uma ansiedade de poder ser ainda mais eficiente e produtiva na sociedade atual. Esses jovens que já estão vivendo de maneira hiperacelerada querem uma ajuda para serem capazes de atuar ainda mais rapidamente. A terapia vai proporcionar capacidade de aceleração ainda maior para satisfazer uma população aumentada. Quando questionados sobre os comportamentos problemáticos, ou seja, considerados problemáticos pelo terapeuta ou analista, respondem com um olhar de espanto. Por que não aproveitar meu tempo livre já
que o mundo está a desmoronar-se? E aqui temos uma chave para entender o que está acontecendo. Resumindo, essas pessoas não podem mais imaginar um futuro para eles e, ainda menos, para qualquer descendente deles. Ser mais eficiente nunca é suficiente. Mais veloz ou considerar-se como sem valor, não tendo nada para oferecer a esse mundo, essas essas figuras são as mais correntes que nos chegam para pedir ajuda. São comportamentos de fim do mundo, como nessas perguntas em que cada um já de nós já ouviram. O que faria se o mundo estivesse chegando amanhã? Se o fim do mundo estivesse chegando amanhã? É, tem uma variável aqui que é que ser considerada, que é como pensar também essa relação dos jovens em relação ao futuro no mundo do pós-trabalho e no mundo do pós-emprego. Eu não sei até que ponto eu traria somente, porque esse fim do mundo é um fim do mundo ambiental ou é um fim do mundo do trabalho? Uma vez que, pela primeira vez na história, eu acho que a gente tem tanta possibilidade de ter uma produtividade sem ter emprego, né? Se você pensasse no mundo medieval, né, só pode ter comida porque as pessoas estão trabalhando, né? É, com servidão, em condições desumanas, óbvio, claro, com certeza, mas no nosso mundo não. Você pode ter uma produção, inclusive pela robotização e tudo e tal, automação, que é possível existir sem o trabalho, né? Então, no mundo do pós-trabalho, eu acho que tem mais elementos aí, aliados a essa dimensão ecológica, que precisam ser pesquisados para que essa pergunta eu acho que faça mais sentido. Não, não desqualificaria a pergunta, mas eu acho que tem outros fatores que entram na juventude, né? Que eles estão muito marcados pelo pós-trabalho, né? E que, enfim, é algo que não podemos fechar os olhos. E também adianto aqui que o que ele está dizendo, essa parte aqui, né? A pergunta que todo mundo já ouviu, o que faria se o fim do mundo estivesse chegando amanhã? Ele precisa lembrar da música famosa do Paulinho Mosca, né? Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, o que você faria, né? É, como é que é? É, corria para um shopping center ou para uma academia para se esquecer que não dá tempo do tempo que já se perdia. E assim vai, né? Acho que precisa lembrar, já que eu trouxe uma música, ficar com a do Paulinho Mosca aqui, porque vale a pena. E sabemos que a maioria das respostas vai em direção do aqui e agora. E daí a questão do trabalho também. Vamos aproveitar agora, porque amanhã não vai ter nem emprego, nem aposentadoria, nem estado de bem-estar social, nem coisa alguma. Nem natureza, nem nada e tal. Então, enfim, tem mais elementos aí, né? Alguns querem passar seus últimos momentos com os entes queridos, outros querem gozar o mais possível uma última vez, comida, bebida, sexo e ou violência. Mas no final, é para isso também que essa pergunta aponta. Trata-se de viver esse último momento no presente, sem referência ao passado e, claro, a um futuro que não existirá. A questão é a seguinte: será que podemos imaginar as coordenadas para pensar o fato de que essa perda de lugares na Terra corresponderia à perda de espaços livres em nossa mente? Susan Bodnar, 2008, responde ao se apoiar sobre as considerações de um naturalista que a acompanhou durante a caminhada que fez no Parque Nacional Denali, no Alasca. Ele explicou que o mundo natural tem, se quiser, uma pele. A pele é mantida num lugar com três princípios: o espaço é importante, tudo é conectado e o impacto humano enlouquece os ursos. Bonner, 2008, 1990. O que podemos tirar disso? Em primeiro lugar, que o espaço é importante. Sabemos que numerosos mamíferos são animais territoriais e o território deles deve ser considerado quase como a própria extensão do corpo deles. Não pode ser separado e pensado de maneira independente. Ligado a isso, temos a noção de boa distância. Sabemos que não devemos nos aproximar demais sob a pena de desencadear alguma expressão agressiva de intrusão no espaço privativo do outro ser. Ficar longe demais só configura uma neutralidade ou indiferença da parte do outro. Essas regras são bem gerais aos mamíferos, humanos ou não. Podemos lembrar aqui, rapidamente, que o ser humano se constitui em relação ao outro. Não tem existência separada e monádica, né, de mônada, né, como algo
independentizado de todo o cosmos, né? A mônada, que, se não me engano, os primeiros teóricos da mônada é o Leibniz, né? Na Alemanha. Na teoria freudiana clássica, a pulsão procura sua satisfação, saindo da fonte corporal e investindo num objeto eminentemente variável, adequado para sua descarga. Freud voltará várias vezes à importância dos primeiros momentos e das relações do bebê humano com a mãe, considerada como primeiro objeto. Freud, 1905D. Com Klein, 46, os objetos se tornam bons e maus, parciais, sem o bom, sem o mal, e o mundo das fantasias será configurado pelas trocas com a mãe, também considerada como portadora de objetos a serem internalizados. Lacan, Seminaire 5657, nossa senhora, conceitualizará o grande outro, né, o grande outro, como lugar dos significantes e o identificará no início da vida com a mãe. A teoria do apego de Bowlby, 69, colocará o foco sobre a constituição dos primeiros vínculos nas relações entre mãe e bebê. Winnicott lembrará que não existe um bebê isolado, mas sempre uma díade, mãe-bebê. Os estudos sobre as relações entre cuidadores e infantes, Stern, 85, Bibb e Leishman, 2002 e 2014, Tronick, 2007, mudarão o foco sobre a relação co-criada entre os protagonistas da dupla, numa troca incessante, com rupturas e reparos durante o processo de desenvolvimento, Crutzen, 2018. Essa relação primária define os limites originários do corpo, através da constituição progressiva do self pelo espaço potencial, Winnicott 71, que introduz a dimensão da cultura como experiência vivida no cotidiano dessas trocas entre cuidador e infante. Mas o que ficou pouco destacado na literatura analítica é a importância do meio ambiente, além da pessoa ou das pessoas, presente como cuidadora. Ou seja, a presença do mundo ambiental biológico geográfico tem um papel fundamental no próprio desenvolvimento do pequeno ser humano. Nascer numa cidade grande, cercado de prédios e de barulho de carros, de construções em andamento, de vizinhos com seus afazeres, é bem diferente de nascer no campo, no vilarejo, cercado de atividades agrícolas ou de gado e de outros animais. Crescer perto de um deserto, do oceano, de uma floresta, de um país frio ou quente ou de clima temperado propicia experiências bem diferentes. Também nascer numa comunidade em que a falta de água corrente, de esgotos, de infraestrutura, de vida decente é bem diferente de nascer num bairro nobre, num condomínio horizontal ou vertical. Todas essas dimensões espaciais e sociais têm consequências pesadas sobre o que serão as condições de crescimento, de educação, de sociabilidade e de relacionalidade de qualquer um. O meio da relação parente-infante no ambiente local é ampliado bem além da realidade material da criança, sua família, sua comunidade ou estado. Borna, 2008, 491. Quer seja na dimensão da cidade ou da geografia mais geral, arquitetos, Leitão Santos, 98, 2004, e geógrafos ampliaram muitos os modelos para ver como os espaços naturais, as atividades econômicas e as pessoas se constituem interações complexas e dinâmicas constantemente. Dias 2022. 2022. Acrescentaria nessa lista aqui um historiador da década de 50 que veio para a USP na época, se chamado Fernand Braudel, que tem um livro chamado O Mediterrâneo e a Mediterraneidade à Época de Felipe II. E o Fernand Braudel, bom, um dos pais da história das mentalidades e tal, ele justamente fala dessa questão o protagonista da narrativa historiográfica que ele produz, né? Porque as narrativas historiográficas têm um protagonista, né? Obviamente, né? A história é uma ciência que é narrativa, né? Parente da psicanálise, né? De certa maneira. É, 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 o protagonista da história do Fernando Brodel, nessa obra,
é o mar Mediterrâneo. Ele fala que você só pode pensar a Europa se você entender a Europa como uma construção do Mediterrâneo, né? De uma certa maneira, é mais ou menos uma extrapolação última da famosa frase de Heródoto sobre o Nilo, né? O Heródoto, né? Ele falava, né, que o Egito é uma dádiva, um presente do Rio Nilo, né? Só pôde haver Egito porque havia um rio Nilo com regimes de enchente, vazante e tal, né? A própria tríade de Ósis, Osíris e Horus, né? Que vai gerar a tríade de Pai, Filho e Espírito Santo no judaísmo, no cristianismo, etc. e tal, vem aí dessa questão geográfica, né? Não percam sexta-feira, haverá encontro de psicanálise e religião. Fazendo merchan, vamos lá. Quer seja na dimensão da cidade, enfim, para lembrar do Fernando Brodel, né, que eu destaco essa questão, que é os limites entre o geográfico, o psicológico, o ético, o social, o psicanalítico, enfim. Quer seja na dimensão da cidade ou da geografia mais geral, arquitetos, Leitão Santos, etc. e tal, e geógrafos ampliaram muitos os modelos para ver como os espaços naturais, as atividades econômicas e as pessoas se constituem em interações complexas e dinâmicas, constantemente. Dias 2022. A geografia humana tenta explicitamente reconhecer a interação complexa entre as pessoas e seu meio ambiente. Examina a globalização econômica como território psíquico, sistemas humanos cujas diferenças são simbolizadas pela geografia. O território é uma rede complexa de significações humanas, num certo sentido, um mapa de simbolização desenvolvimental em todos os povos e continentes. Bodnar 2008. Bom, aí não tem como fugir, precisa citar, eu vou enxergar ele aqui, vou conseguir ler. Cadê? Né? O Milton Santos, geógrafo baiano, né? Que tem entre os seus livros o livro sobre globalização e o Por uma Geografia Nova. Né? O Milton Santos, já que ele falou de globalização aqui, citando Bodnar, é preciso falar do Milton Santos, que é o cara, né? Geógrafo negro, baiano e um dos maiores expoentes do pensamento geográfico no Brasil e que, sim, a fuder, né? Vale a pena conhecer Milton Santos. Assim, podemos até considerar que os espaços físicos e psíquicos são caracterizados pelo próprio caráter de cocriação, conectando os espaços com as relações entre seres humanos de maneira que não é independente. Espaços e mapas dos lares acompanham nossa vida através das nossas vivências implícitas e declarativas, presentes em nossa memória. Lembramos de Proust, evocando suas lembranças ao comer uma bolacha Madeleine, num trecho famoso de sua obra lá, Em Busca do Tempo Perdido, né? Tem 6 livros aí desse negócio aí, mas possivelmente é o La Recherche du Temps Perdu. Cheiros, cores, características de superfícies, rugosas ou lisas, sabores, músicas e sons de animais, do vento, de vozes num certo idioma. Tudo isso concorre com nossa integração viva, nossa história e nossas aspirações do futuro sobre elas construídas para uma experiência do espaço sempre presente e múltipla. O desaparecimento possível, às vezes real, desses lugares da nossa história vivida produz traumas profundos que permanecem como feridas abertas em nossa vida. A novidade é que nossa experiência do espaço é cada vez mais determinada e definida pela tecnologia. Não apenas como espaço virtual, é claro que isso tem uma importância crucial, mas também em nossa deambulação cotidiana pelos caminhos do nosso dia a dia com a internet das coisas, as câmeras de filmagem nas ruas da cidade, nossos celulares, próteses conectadas à Matrix da rede mundial, sem falar de nossos relógios que calculam quantos passos damos hoje, quantas horas dormimos, junto com a taxa de glicose que temos no sangue. A vida da criança de hoje já começa com a tecnologia de maneira pesada. Podemos considerar os objetos do nosso cotidiano tecnológico, como os smartphones, Alexa e consoles sofisticados de jogos, como os novos objetos transicionais, Winnicott 51, do nosso mundo em crise climática. É.
Ele tem um ponto, né? Será que é objeto transicional? Acho que tem um ponto. Em segundo lugar, deixa eu voltar aqui quando ele fala Internet of Things. Trata-se das conexões dos objetos na rede global sem intervenção humana. Os objetos são conectados e transmitem informações e dados de maneira independente. Diz que o nosso celular faz isso, quer a gente queira, quer não queira, né? Considerar os objetos do nosso cotidiano tecnológico, como os smartphones, blá, 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 já li, como objetos transicionais do mundo capitalista, do mundo contemporâneo. Em segundo lugar, depois do fato de que o espaço importa, vem a conexão generalizada das coisas e dos seres vivos. Os comportamentos e os lugares geográficos e físicos são conectados. Essas conexões vão além das relações que temos com nossa família, nossos amigos, nosso bairro, nossa cidade e estado, mas incluem também todo o ambiente não humano com o qual tecemos também padrões neurológicos sem interações. A cultura não é um conjunto de fatos e de relações que permanece estático em nossa vida intrapsíquica e relacional. Ela muda, transforma-se e evolui permanentemente. Onde é que eu tô? Permanentemente através dos padrões de desenvolvimento da neurobiologia interpessoal que desenvolvemos. Shore 94. Os aspectos ideacionais das culturas constroem e são construídos pelo ambiente material. O ambiente limita a produção de objetos de subsistência e, por conseguinte, a organização da família e, finalmente, os grupos de famílias que criam um sistema cultural. Os padrões ecológicos têm um papel nos comportamentos consultivos. Consultivos. Ecológicos têm um papel nos comportamentos consultivos. As economias locais e os sistemas compartilhados de significações. Que palavra é essa? Consultivos. De consumo? O que é consultivos? Vocês conhecem a palavra? Eu tô achando que ela não existe. Bom, de repente. Poxa, que legal, ela existe. Para. Como é que chama? É, é, é para desmontar minha onipotência. Existe, não é porque eu não conheço que ela não existe. Consultivo, que significa consultivo. Obrigado, dicionário. Eu gosto disso. Quando você me dá uma outra palavra, né? Que consumptivo. É, era aquilo mesmo, de consumo. Consultivo. Consultivo. Nos comportamentos consumíveis, o consultivo é de consumo. Padrões ecológicos têm um papel nos comportamentos de consumo. As economias locais e os sistemas compartilhados de significações. A palavra existe e de consumo é o melhor jeito, né? Substitui aí é, é, essa locução, né? O fato de nascer e crescer num grupo de esquimós no norte do Canadá, numa tribo enfrentando a guerra no sul, no Sudão do Sul, numa megalópole como São Paulo ou no vilarejo da Irlanda, vai ter consequências culturais fundamentais. Essas diferenças não podem ser separadas da complexidade que faz ter tal ser humano, da complexidade que faz que tal ser humano viva em tal região. Todos esses determinantes são ligados e interconectados aos níveis biológicos, geológicos, econômicos, sociais, psicológicos e ecológicos. Por exemplo, o fato de uma região ser rica em materiais fósseis terá consequências econômicas, sociais e psicológicas dramáticas, ligadas também aos fatos históricos que definiram essa região em termos geopolíticos. Talvez o detalhe mais poético seja, por exemplo, Drummond, que o Drummond, ele fala muito da cidade de Minas que ele morou, que eu esqueci o nome agora, que ele fala, né, que tinha ferro nas calçadas, ferro nas ruas, né? Não vou lembrar agora, tá lá até no poema de Sete Faces tem. Enfim, o Drummond fala muito da cidade mineira que ele morou, que é uma cidade marcada
pela Vale do Rio Doce, que na época era uma empresa pública e que depois se torna empresa privada e que vai gerar o desastre que a irresponsabilidade criminosa que vai gerar, né, os desastres de Mariana e Vila Rica e tal, né, e Ouro Preto e tal. Ouro Preto não pegou, né, pegou Mariana e outras cidades ali, né. Se não me engano, saiu uma antologia do Drummond organizada pelo José Miguel Wisnik, professor da USP, que fala dessa relação ambiental do Drummond, tá? Vale muito a pena. Hashtag fica a dica. É, Geopolíticos. Sendo assim, a descoberta desses recursos pode significar o fim das pessoas que vivem nesse lugar com os comportamentos predadores que a extração e a produção de suas riquezas necessitarão. Esses eventos podem adquirir significações claras ao se referir às teorias da complexidade e dos sistemas dinâmicos, como veremos no próximo capítulo. Essas teorias crescem hoje em dia nas mais variadas disciplinas e já propõem hipóteses interessantes para repensar a psicanálise à luz dessa interconectividade generalizada, que não deve ser confundida com alguma relatividade generalizada afirmando que tudo está em tudo. Mas lembra muito a teoria do caos, né? Aquela coisa da asa da borboleta, quando a borboleta bate asas não sei aonde, gera o furacão do outro lado do mundo, tal, essa coisa da teoria do caos, né? Lembra bastante. Na medida em que essa interconectividade funciona sistemicamente, como rede de casualidade, de causalidades múltiplas, para a constituição de quem somos, podemos simetricamente hipotetizar que algumas transformações num desses subconjuntos que pertencem a essa complexidade deveriam ter consequências sobre os outros subconjuntos que a compõem. Dito de maneira mais trivial, será que mudanças no ambiente, intencionais ou não, terão influências e consequências para os seres que moram ali? Isso para privilegiar aqui o eixo das criaturas, humanas ou não, que povoam alguma zona planetária tocada por essas mudanças. Essas mudanças podem ser caracterizadas por vários tipos de eventos: erupção vulcânica, guerra, extração mineral, monocultura extensa, caça e ou pesca desenfreada, criação industrial de gado ou de outros animais, sementes, OGM, não sei o que, etc. Essas intervenções no conjunto de interconectividade sistêmica do planeta têm efeitos incalculáveis, porque não lineares e caóticos. Gleick, 1987. Logo imprevisíveis. Nesse sentido, alguns comportamentos que já identificamos adquirem um novo sentido à luz dessa ampliação da questão. A bebida destrutiva, o materialismo dissociativo e o narcisismo nihilista são padrões de sintomas que expressam uma matriz de interconectividade, de dinamismo familiar, cultural e ambiental. Quando as pessoas bebem propositadamente a ponto de cair inconscientes como forma de se relacionar, como isso muda as relações que constituem a estrutura social? Ou seja, se as coisas e os seres são conectados de maneira generalizada, quais são as consequências retroativas que vão ser infligidas como efeitos das nossas ações planetárias? Em nosso corpo, nossa pele, nossa mente, nossas famílias e entes queridos? Como somos, na maioria de seres urbanos, esquecemos até que ponto dependemos do nosso ambiente. O fato de estarmos numa cidade pode cultivar a ilusão de que temos controle, de que tudo ao nosso redor é resultado das nossas ações humanas e que, se desejarmos alguma mudança, é só querer que as coisas podem ser transformadas à vontade. Podemos transformar o meio ambiente segundo nossos desejos, e parece que não há limites nesse processo. Nosso self, particularmente nessa era das redes sociais e de uma vida cada vez mais isolada, ilimitada a imagens virtuais, foi construído e continua sendo assim, num ambiente de falta de limite, um dos efeitos significativos da virtualidade. Abre o caminho para todos os excessos e só perpetua essa galáxia
de vacuidade levantada por Orton, 96. As mudanças na relacionalidade ligadas a essa complexidade colocam também esse deslocamento em ação. Assim, num trecho de uma sessão compartilhada por Bodnar, a palavra amor dessacraliza totalmente o sexo. Quando sugeri que tanta bebida, tantos encontros sexuais, tão pouco sono e todo aquele vômito poderiam ter alguma coisa a ver com a infelicidade, ela revirou os olhos. Esses não são sintomas, disse. É apenas o que fazemos. O sintoma é porque o fazemos. Eu vou provavelmente fazer parte de uma das primeiras gerações de mulheres que não podem ter filhos, porque a Terra é doente demais para sustentar uma nova geração de pessoas. Bodnar, 2008. Deixa eu ver essa citação 105 aqui, esse rodapé. Aqui é a palavra Earth. Tá, beleza. É, esse lugar de uma juventude, nas drogas e tal, tem um filme muito antigo, eu não sei se muito, mas bom. Para os muito jovens é antiquíssimo, né? Eu acho que o filme da década de 80, 90, talvez vocês se lembrem, é um filme chamado Kids, que ficou famoso, é um bando de adolescente, pré-adolescente, fazendo uso de drogas, várias drogas e tal, perdidos pela cidade, né? E tem essa dimensão de que já era ali. É que, bom, a questão, se a gente entender que a questão ambiental está desde a década de 60, né, o movimento hippie já está dialogando com isso, e lá atrás o Crutzen trouxe essa questão, então a gente pode, mas assim, essa questão da juventude perdida em drogas faz tempo, né? Pelo menos nada, 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 desde a década de 50, talvez, né? Lá atrás, quando os Beatles lançam o disco Revolver, né? Eu acho que ali é um grande marco, né? Do uso do narcótico contemporâneo, né? Enfim, os Stones, né? Esse trecho de análise impressionante mostra como as coisas mudaram nos discursos que nos chegaram aos consultórios. Uma urgência se instalou sem saída e as pessoas, sobretudo as gerações mais novas, buscam no gozo instantâneo uma maneira de conviver com essa transitoriedade que se faz cada vez mais presente, né? Como destaca a paciente, essas coisas são as coisas que elas fazem, não são sintomas. Não vemos razão de não acreditar naquela fala, e seria bem fora de propósito fazer alguma interpretação orientada sobre a história familiar ou alguma fantasia inconsciente ou não nesse contexto. Bodnar tentou isso, mas sem sucesso. Como pode deslocar esse discurso? A questionar o espaço através da complexidade e da conexão plural entre seres e coisas. Você e seus amigos estão tão fora de controle quanto o resto do mundo, e você que tem que parar. Bodnar, 2008, 496. A intervenção de Bodnar aqui é dupla. De um lado, destaca a conectividade generalizada da qual essa paciente e seus amigos fazem parte, queiram ou não. E nesse caso, evoca a autossimilaridade fractal dessa repetição em escalas diferentes. Do outro lado, questiona a própria subjetividade. Coloca em cena o fato de que é ela que está aqui no consultório com a analista e que pode ter alguma escolha sobre suas ações. Mas a questão vai além de uma intervenção que poderia destacar o romance familiar, com suas reivindicações edípicas ou narcísicas, ou ainda suas fantasias esquizoparanoides potenciais. A injunção de parar aqui se apoia sobre um tipo de intervenção ambiental e espacial. Você não pode ser livre se não tem o espaço de ser uma pessoa. Você não pode ser livre se você não está segura. Bodnar, 2008, 496. Interpretação ambiental, então, deslocando o assunto da psicanálise intrapsíquica ou interpessoal para uma dimensão maior do ambiente não humano e das suas múltiplas relações na complexidade dos ecossistemas interligados na fala da paciente. Não é uma
Desterritorialização, no sentido de Deleuze e Guattari, 72, mas uma reterritorialização, implicando uma dimensão ética da existência lá onde as coisas estão desmoronando. O interesse aqui, embora as outras intervenções da analista não tivessem nenhum efeito, essa nova abordagem teve. Ela apanhou a interpretação ambiental, parar, limites, fronteiras, espaço e a usou o tempo todo. Bonner, 2008, página 496. Em terceiro lugar, continuando a partir da metáfora proposta pelo guia de Bodnar na sua caminhada pelo Alasca, quando nossa relação com a Terra é perturbada, enlouquecemos. Bonner, 2008, 502. Ou seja, o impacto humano enlouquece os ursos. A experiência e a memória do meio ambiente criam as fronteiras e a estrutura necessária para que movimentos relacionais se constituem. Bonner, 2008, 503. A pergunta agora pode ser a seguinte: será que o tipo de relação que temos com o meio ambiente não humano pode constituir um tipo de relação de objeto no sentido analítico dessa expressão? Ah, boa pergunta. Só lembrando sobre essa questão da relação entre pessoas e meio ambiente e tal, tem uma cena no filme Interstellar que como é que é o nome dele? O ator lá, o McConaughey, né? Que eu esqueço o primeiro nome dele. Matthew, né? Matthew McConaughey. O Matthew McConaughey chega no outro ator que tá lá pirando, que tá longe de casa e tal, e ele tá ouvindo um negócio do Walkman, e daí ele passa o Walkman pro cara escutar um pouco. E o que que tá naquele Walkman de barulho? É um barulho de natureza, né? Ele tá ouvindo um barulho de natureza, porque os caras estão, sei lá, vão ficar 50 anos viajando no espaço. Então eles vão ficar loucos. O que que eles precisam? De emulações de natureza para suportar, né? Acrescentaria aqui aquilo que se sabe das viagens espaciais, né? Eu não me lembro em qual dos programas recentemente eu vi uma entrevista com o Serjão dos Foguetes, né? Todo mundo acho que conhece o Serjão dos Foguetes, o Sérgio Sacani, né? Que fala muito de foguete e tal. O Sacani, ele é tanto gregos quanto baianos gostam, né? Ele agrada gregos e baianos, né? Tanto a turma mais do lado de lá quanto do lado de cá, todo mundo gosta do Sacani, né? O Serjão dos Foguetes. E ele fala assim, essa questão da viagem espacial, mas será que o homem vai para Marte, vai ficar em Marte? Vai lá? Então ele fala, calma lá, cara pálida, porque assim, a gente realmente foi feito para viver no planeta Terra, né? Que diz que a falta de gravidade e a ausência de natureza, planeta Terra, não é nem natureza, porque Marte é natureza, né? O Sol é natureza, Plutão é natureza, mas é uma outra natureza, não é a natureza do planeta Terra. A desconexão do ser humano do planeta Terra gera vários problemas. A galera perde tamanho, a galera perde hormônio, perde crescimento, perde massa muscular, porque a gente foi feito para viver nesse planeta com esse oxigênio e com essa gravidade, para começo de conversa. Quando você tira isso, então assim, tem experiências aí que foram feitas com os astronautas que vão, que voltam, assim, tanto que tem um número fixo, né? O astronauta ele pode ir para o espaço, ele vai tipo assim 5, 6, 7 vezes, mas tem um número máximo, ele não pode ficar indo para o espaço sempre, porque dá muita zica no organismo da pessoa, né? A gente é feito pro planeta Terra, né? Então, assim, para agregar essa ideia aqui, né? A, a, o tipo de relação que temos com o meio ambiente não humano pode constituir um tipo de relação de objeto no sentido analítico dessa expressão, ou seja, a gente tem que ter uma relação objetal, né, com o planeta, uma vez que a gente não está tendo a devida noção de como ele nos organiza. Não seria nenhum exagero nesse raciocínio entender que a gente psicologicamente, psicanaliticamente, o nosso inconsciente se estrutura como linguagem e se forma numa relação com o ambiente. Daí, inclusive, que se a gente extrapolar a ideia de mãe para ambiente, a gente já entra até na ideia do Winnicott, né? Do ambiente suficientemente bom. Que, inclusive, ele falou agora de pouco e falou no começo do livro também, né?
Sabemos, e provavelmente temos lembranças nossas disso, que as crianças têm facilidade de se relacionar com animais ou mesmo com as plantas, mantendo diálogos que vão além da simples expressão das suas fantasias, mas alcançam um nível de comunicação que nosso cérebro é capaz de criar a qualquer momento com outros seres. Hoje temos uma evolução em que esse tipo de contato pode, no melhor dos casos, ser desenvolvido com algum pet, se existir um no ambiente familiar. O resto é reservado à tecnologia e seus objetos conectados cada vez mais. Nesse sentido, será que existe alguma deprivação da presença dos seres do ambiente não humano vivo no desenvolvimento das gerações virtualizadas? Eu também acrescentaria aqui que teve uma vez aconteceu aquele como é que chama aquele rapaz que é conhecido porque que é bonitão, é casado com a modelo lá da Globo, lá que faz tudo, que faz casa para as crianças, que faz um avião se as crianças pedir, que faz um navio com o super pai, tem um certo clichê sobre ele, esqueci o nome dele, quem que lembra? Sandra, lembra? Como é que é o nome do bonitão lá? É o casal de loiro lá, né? Isso, Casal de louro. é casal de louro, Casal é, de louro. isso, esqueci o nome, Rodrigo Hilbert, né? O Wilber. É, o Rodrigo Hilbert. É. O Rodrigo Hilbert, um tempo atrás, isso foi uns bom tempo atrás, e fez um vídeo, acho, não sei se é como cozinhar carneiro e tal, não sei o quê. E ele pega o carneiro, ele pega, acho que é um carneiro que ele pega, não sei que bicho que ele pega. E ele tira o couro, ele desmonta o bicho, né? Rapaz, deu um rolo na internet, todo mundo ficou louco e tal, não sei o quê. Olha, gente, é aquilo. Você vai ser vegano e realmente não come animal e nada, tudo bem, legal. Você não é vegano, você vai no açougue e compra meio quilo de patinho moído para fazer em casa. Se você faz isso, não enche o saco do cara, porque desculpa, a carne vem daí. A não ser que você fale, né? Vou citar mais uma vez aqui, por outra vez, a nossa amiga Yaci. Nossa amiga Yaci é vegana, né? Então é aquilo, Yaci não come os bichinhos, entendeu? Né? É isso aí, não come. Quem come os bichinhos? Ah, mas é que eu como peixe. Lamento, né? É vivo. Né? E tem que matar para comer, né? Então, assim, eu praticamente eu acho impressionante como se a gente não vai ter uma civilização completamente vegana, eu não sei se seria mesmo o ponto, né? Como existe uma espécie de tem uma diferença isso, né? A questão a criança que foi. Eu me lembro de pequeno, porque tem um passado de experiência rural, e de ter os coleguinhas lá, que eu lembro que quando lá nas propriedades rurais antigamente se matava o boi, se matava para comer, né? Óbvio, né? E se matava o boi. A alegria das crianças quando se matava uma vaca e se retirava o útero e dentro tinha um bezerrinho pequeno, não dá para diagnosticar quando é muito pequeno. E a alegria das crianças de sítio de ir brincar com aquele bezerrinho porque era boizinho para brincar. Era de uma naturalidade, com aquelas crianças descalças andavam sobre os bichos esquartejados, né? Para brincar nas vísceras. Como assim? Isso não faz tanto tempo, isso faz 40 anos, garanto, né? Fala, nossa, você está dizendo que isso é normal? Sim. Pensemos pensemos nas populações indígenas, né? Nos povos originários, né? Que estão matando a paca, estão matando os animais para comer os animais e que trabalham com essa relação de morte natural, né? De modo relacional, né? E é, é, como será pensar essa Mas dimensão? será que chamar isso de normal não é demais? Assim, vou realmente me colocar na fila do pão, mas não é para quem, se a Não, não gente, sei. Não né? sei. Se a gente for pensar normal a rigor, né? Dentro da norma, né? Para uma comunidade ancestral que vive da caça, a morte é Justo. normal. Bom, para nós a morte é normal, né? Ou não? Deveria de ser. Ah, a morte de quem? Inclusive a nossa. Né? Inclusive a nossa, claro, óbvio. Ah, longe de ser normal, né?
Eu acho que longe de ser normal a morte para nós. Não é normal? Desde que a gente não humanize mesmo o tal de animal, né? É, sim, Mas se a gente vê algum vínculo com ele, já não é mais, entendeu? Então, não sei. mas as coisas que Já amamos deixa de morrem, ser não? normal. Hã? As coisas que amamos morrem, não morrem? Mas isso não quer dizer que, né, lidemos melhor com a morte humana, né? Não sei, eu acho que não, né? É, é, Aliás, eu acho que está cada vez pior. Tipo, a nossa relação com a morte está cada vez pior, é. dada essa histeria coletiva que a gente vê com a questão do envelhecimento, né? O que não quer Aliás, dizer, o que não quer dizer, justamente o luto é isso, né? O luto é lidar com a morte, né? O que não quer é, dizer melancolia, é luto, é. né? Não sei, mas é que você citou a criança, eu já pensei na minha criança, né? Eu não tinha longe de sapatear nas vísceras, eu ficava horrorizada, né? Que criança você Então, está falando? Desculpe. não, que você falou, para nós crianças era natural, né? Eu Não é? entendi o que você está Não, falando, até nem era mas para mim, para as crianças outra ali. infância que isso não é natural. Para mim não Oi? era natural. Sim, Eu sim, sim. criança, para mim isso não era natural, Não, não, né? então, Apesar de ter que conviver com isso, não achava natural, sofria e sim, sim, entendeu? Então, daí, sim. é, Não, eu não estou nem dizendo, eu o até. ambiente era natural, mas para mim não era. Aham, Então aí é que tá. Não sei. tudo bem. Bom, enfim, mas só uma notinha. Não, não, claro. Não, e deixa até, se eu não me fiz entender, eu não disse para nós crianças, É. assim, ou se disse, foi um outro fato. É, Disse, disse. eu disse Eu assim, para as imaginei crianças. as crianças. É para você ver como uma coisa é intergeracional, né? Tá naturalizado, mas enfim, não sei. Não sei. Como eu tive uma experiência diferente, para mim fez fluido, entendeu? Não sei. Pelo menos eu não sei na minha cabeça. Enfim, o que eu estava É, querendo dizer, tem Deus. se não disse, era assim, para as crianças, eu não era uma das crianças que naturalizava isso. Eu já era um menino meio de sítio, meio de cidade. Então, para mim era estranho, e por isso que isso me marcou a minha experiência. Mas para aquelas crianças ali, daquela comunidade rural ali, o dia de matar o boi era um dia de festividade, e era o dia que essas crianças ali, não, eu não. Poderia ser eu, mas não era eu, enfim. Eu não, eu já era um menino meio de cidade. Mas para aquelas crianças daquele ambiente rural, crianças que moravam no sítio, o dia de matar boi era dia de diversões, porque haviam pedaços de couro, porque haviam pedaços de vísceras, haviam materiais de descarte, pedaços de osso que as crianças brincavam, vértebras, pedaços do animal, como vértebras e ossos, que os meninos brincavam de carrinho de boi, fazendo seus brinquedinhos com os pedaços, né? Havia uma relação dessas crianças com esses animais, de inclusive estar aproveitando esses animais para os seus ritos de infância, inclusive do brincar. Para eles, assim, e do mesmo modo que para mim não era normal, assim, da minha não fazia parte da minha realidade, mas era da norma deles. E eu não sou eu que vou dizer para eles que não é normal, entendeu? Para eles era normal. E tá. E o que eu tô fazendo é olhando para isso e pensando, por exemplo, essas comunidades primitivas, comunidades ribeirinhas, né? Comunidades de pequenos proprietários, comunidades, né? Pastoris em que esses ritos de morte fazem parte, né? Que são integrados à vida da comunidade, do cotidiano dessas comunidades, né? Então, nesses termos, né? É, Não, eu entendi. é, era estranho É para mim só também, eu. até que aí. Era estranho. É, para mim ficou no não sei, né? Fica no campo do Tudo bem. não sei. Uhum. Eu também, mas eu também não sei. Acho que o não saber é o lugar coerente, mas para eles Hum. era normal. Uhum. Para eles era normal, né? Enfim. É. Nesse sentido, será que existe alguma deprivação da presença dos seres do ambiente não humano vivo no desenvolvimento das gerações virtualizadas? E vamos ver essa nota 108 aqui. Nesse sentido, a pandemia 2020-2022 aumentou ainda mais essas questões com a virtualização dos encontros humanos. Os atendimentos online chegaram a ficar, juntando a preguiça de não ter de se deslocar,
para participar da sessão, como com um fato paradoxal que este próprio comportamento pode ter um começo de efeito positivo sobre a pegada de carbono que todos esses deslocamentos cancelados permitem. A questão permanece aberta, menos relações humanas e menos pegada de carbono. Isso pode ser considerado uma escolha inconsciente de sobrevivência? Vale um debate. E aí, em que medida, né? Mais encontros, mais pegada de carbono. Menos encontro, menos pegada de carbono. E aí, mas vamos evitar o encontro? Mas o que nos humaniza é mais encontro? Como é que faz? É só um ponto, né? Ele não tem resposta, eu também não, né? Mas é o tal do novo normal, né? Talvez, é isso, né? Como atuar como psicanalistas no mundo que pratica uma dissociação sistemática com sua própria autodestruição, autodestruição. Essa questão não é retórica, ela tem presença durante os atendimentos e não podemos evitar pensamentos sobre suas consequências quando estamos prontos para fazer alguma intervenção durante uma sessão. Será que a gente não esteve sempre se autodestruindo e não houve sempre uma autodestruição? Afinal, o mundo não está sempre morrendo? Um certo mundo não está sempre morrendo para que outro mundo nasça? Né? Pensando junto com o Krenak, né? Adiar o fim do mundo, porque evitar é impossível. Né? Voltando para os ursos, Bodnar conta que uma paciente, depois de um trabalho nessa dimensão da relação com o meio ambiente não humano, foi fazer uma caminhada nas montanhas do leste dos Estados Unidos, lugar onde é bem comum encontrar ursos, o que pode sempre configurar alguma situação potencialmente perigosa. Eu não iria. Na volta, falou para a analista que a questionava sobre a presença de ursos na trilha e que ela caminhou. Respondeu: Você sabe, um urso só é perigoso se você mexe com a sua ursidade. Uhum. Decidi que se eu apenas deixasse os ursos serem ursos, tudo daria certo. Vai lá. Como você faz isso? O que significa deixar um urso ser urso? Ela respondeu: Você deve ser uma pessoa. Você deve realmente saber que você é uma pessoa e não tentar ser um urso. Bodnar, 2008, página 507. Esse trecho surpreendentemente lembra a história de Timothy Treadwell, já citado, que quis se tornar grizzly no meio dos grizzlies e terminou devorado. Voltamos assim também à noção de espaço. Os lobos, por exemplo, são animais que precisam de muito espaço para viver. Eles se deslocam com frequência, por distâncias importantes, e quando não tem mais espaço suficiente, terminam se aproximando das habitações humanas, e quando ficam perto de fazendas, podem caçar algum animal para comer. O resultado é que o fazendeiro mata os lobos que ele considera nocivos para a sua criação de animais. E voltamos assim também sobre a complexidade. A questão trazida por esse terceiro ponto levou Bodnar e um grupo de pesquisadores a querer saber que tipo de relação é essa que nós, seres humanos, temos com o ambiente não humano. Bodnar et al., 2022. A hipótese a testar era de saber se nossa relação com o mundo não humano pode ser considerada como uma relação de objeto, no sentido psicanalítico da palavra, ou seja, como as relações internalizadas que organizam a psique enquanto modelo as relações humanas com os ecossistemas. Bodnar et al., 2022, página 1. Essa pesquisa. Só uma coisa, ele quis fechar a MASP e não fechou? Vamos pensar que foi com ecossistemas, né? Vou até aqui. Essa pesquisa foi realizada em 2 tempos. Os resultados do primeiro estudo foi testado novamente num grupo maior, numa segunda parte desse trabalho. Os resultados foram os seguintes: as pessoas se relacionam com o meio ambiente da mesma forma que elas se relacionam com as pessoas com quem têm relações significativas de apego. Juntos, os dois estudos sugerem que os ecossistemas, particularmente aqueles experienciados na infância, funcionam como relações de objetos. Quando a sociedade não dá importância significativa às relações de objetos de ecossistema, os seres humanos têm uma capacidade diminuída de proteger essa relação em nome do seu bem-estar. Bodnar et al. 22. Nesse sentido, que página estamos aqui? Opa, estamos chegando.
É isso mesmo, né? Nesse sentido, o meio ambiente e o clima constituem sistemas de regulações na complexidade em que estamos inseridos, enquanto seres humanos. Os efeitos das dificuldades de imaginar um futuro, com as consequências dos comportamentos de excessos já citados, continuam afetando nossa vida e novos comportamentos aparecem, como, por exemplo, o aumento significativo de pedidos de vasectomias nos homens jovens, com alguns indo até a transmissão ao vivo do procedimento. Bonner et al. 2022. E aí, Sandra, será que esse é o novo normal? Ó, olha o homem expondo suas vísceras aí, olha, é uma questão aí, né? Doideira, né? Nesses casos, a retirada da possibilidade de ter filhos biológicos constitui um ato moral e ético, como responsabilização diante da crise climática atual. Esse exemplo, junto com as muitas situações já citadas aqui, bebida, sexo desenfreado, drogas, etc., são amostras de desregulações extremamente comuns hoje em dia. As pessoas consideram que os governos falharam, não foram fiéis à palavra ou nem sequer tiveram vontade de atuar na direção de uma melhora, ou caem na depressão e no desamparo. Essas desregulações estão aumentando, como se o próprio mundo onde vivemos tivesse saído da sua janela de tolerância, Crutzen, em 2023, e entrado na hiperexcitação. Vamos ver se a 109 aqui. O exemplo da perfuração de poços de petróleo na Amazônia e as trocas que o governo Lula fez com essa questão no início do ano novo. No que ano novo, rapaz? No início do novo mandato, em 2023, constitui um exemplo forte de como as coisas acontecem no Brasil, quando a necessidade de ações a favor do meio ambiente colide com os interesses do grande capital. Eu queria muito que ele estivesse errado, mas ele não está. Inclusive, quando lá atrás, se não me engano, foi o governo Lula ou Dilma, que nós tivemos o caso da Raposa Serra do Sol e da desapropriação para a construção da hidrelétrica de Belo Monte, né, que foi uma grande problemática ambiental ali, envolvendo essa coisa da esquerda ser progressista, mas progresso implica. Que progresso, cara? Essa coisa de evolucionismo? Onde essa ideia de progresso vai nos levar, né? Vou ficar de novo com a fala da, da ambientalista lá, como é que ela chama? Da menina lá? Da menina lá dos países nórdicos lá? Greta, né? Isso, da Greta Greta, Thunberg, né? Então, ficar com a fala dela sobre essa ideia do progresso, né? Profits and benefits, né? E tal. Ela fala, how mas dare. repara que depois que ela começou a discutir isso, ela também sumiu, né? É, É, então, né? E tem várias questões aí, né? A gente precisa uhum. enfrentar as ambivalências mesmo, né? Elas são complicadas, né? São cruéis, né? Porque a gente quer falar, não, isso é só bom, não, isso é só ruim, né? Mas essas coisas são ambivalentes, né? E lá vai a gente destruir os nossos paradigmas, né? Mais uma vez, como veremos no próximo capítulo, a noção sistêmica de realimentação positiva pode ajudar para uma melhor compreensão desses fatos. As metáforas podem ser multiplicadas. Doença autoimune do planeta, doença respiratória do meio ambiente, etc. Quando o ecossistema não está mais em equilíbrio, a vida que ele contém começa a comportar-se de maneira errática. Bonner, 2022, página 2. Sem querer explicar tudo com uma resposta só, permanece importante manter a ideia da ampliação desse debate para ver que a presença do nosso meio ambiente influi em nossa vida e que sua desregulação também tem papel importante nos fenômenos psíquicos, sociais, políticos, econômicos e biológicos, entre outros, que vivemos na nossa contemporaneidade. A ruptura do apego nas crianças, a ruptura do apego nas crianças e também adultos pode ter consequências graves no indivíduo, até uma probabilidade maior do risco de suicídio. O que podemos. ah, ah, onde é que eu tô? O que podemos pensar desse tipo de ruptura em níveis maiores da hierarquia dos sistemas, como de um bairro ou guetos, por exemplo, de uma cidade ou de um país de ecossistemas, sem esquecer as tragédias sociais que se encontram ao redor do mundo e que têm uma relação direta com o nosso consumo e nossa posição de privilegiados. Greenspan.
2022, Orange 2017, 2022. Estamos aqui na página 134. Deixa eu ver se eu tomo uma anotação aqui. Acho que não. Certo. O papel regulador do ecossistema aparece de maneira mais clara, segundo a metáfora do cristal quebrado de Freud, em 1933. Vamos lá na notinha aqui. Se lançarmos um cristal no chão, ele se quebra, mas não arbitrariamente. Ele se parte conforme suas linhas de separação, em fragmentos cuja delimitação, embora invisível, é pré-determinada pela estrutura do cristal. Vou mais além. Pegue um giz e solte da altura da sua cintura aproximadamente, de modo que ele caia completamente paralelo ao solo, num chão liso, como o da sala de aula, e você vai se assustar que um tablete de giz, ele sempre quebra necessariamente em 3 pedaços desiguais. Não falha nunca. São 25 anos fazendo isso. Garanto, dou fé. Empiricamente experimentei. O papel regulador do ecossistema aparece de maneira mais clara, seguindo a metáfora do Granada Freud. Enquanto uma disrupção acontece, pensamos nos refugiados que tiveram de deixar seu país, as pessoas que foram deslocadas por alguma razão econômica, construção de uma barragem, olha lá, falamos antes, ou colapso de uma, como em Brumadinho. Podemos pegar o Rio Grande do Sul agora, né? A questão ambiental lá. Pessoas que foram despojadas de seus lares, das suas casas, porque não conseguiram mais pagar o aluguel ou porque algum projeto municipal quer utilizar essas áreas para outros projetos mais lucrativos. Pensamos nos efeitos psíquicos e físicos dessas perdas. Perdas de lugar no espaço, mas também perdas de conexões com o meio social e político da sua vivência cotidiana. Aumento significativo do estresse com os concomitantes problemas de saúde que isso pode causar no contínuo estresse, trauma. Crutzen em 2023, sobre o sistema imunológico. Como não pensar no aumento das ocorrências de problemas de saúde mental, também com casos cada vez mais graves, sem considerar que essas ocorrências acontecem num contexto de crise climática, de aquecimento global, de desaparecimento das espécies animais e vegetais e de destruição dos ecossistemas planetários? Alguns autores já consideram os efeitos dessas mudanças nas próprias estruturas neurológicas do nosso cérebro. Eventos específicos de relações de objetos são esquecidos. No entanto, influenciam profundamente o futuro mental do indivíduo, atuando né, como modelos de esquemas afetivos implícitos que regulam as prioridades da atenção, a relevância e a assimilação preferencial de novas informações baseadas nas experiências do passado. E 2, as unidades básicas da experiência que são, em circunstâncias normais, integradas enquanto atratores ou pontos focais para a auto-organização integrativa de redes cerebrais funcionais que fundamentam a mente. Deixa eu só citar um negócio aqui. Da mente. Um fracasso para conseguir relações de objeto integradas é preditivo para resultados emocionais e sociais pobres na idade adulta, inclusive transtornos de personalidade. Como é que é? Svrakic e Zorumsky, 2021, página 1. E também, as lembranças das relações de objetos precoces são esquecidas como os eventos específicos, mas elas regulam implicitamente a relevância e a assimilação preferencial de novas experiências à medida que estão sendo processadas pela aprendizagem, dependente do hipocampo e da amígdala. E 2, apresentam unidades básicas, chamadas pontos focais ou atratores, ao redor dos quais as redes de conectividade funcional que sustentam a mente e se auto-organizam. Sistemas não lineares de auto-organização, como a mente e os cérebros humanos, tendem a seguir trajetórias em direção de atrativos estáveis. Aqui as experiências positivas como melhores soluções para definir o estado do sistema. Svrakic e Zorumsky, 2021, página 3. Esses 2 trechos antecipam nosso capítulo sobre as considerações sistêmicas. Todavia, mostram como um encontro fecundo entre neurociências, psicanálise e complexidade pode abrir novos caminhos para a nossa clínica. Crutzen, 2018 e 2021. Mostram também como alguns pesquisadores da área de neurociências
A Sandra estava vendo o vídeo disso antes do encontro aqui. Dialogam com as teorias psicanalíticas, aqui a teoria das relações de objetos, com destaque nas hipóteses de Melanie Klein. Propõe igualmente uma visão ampliada dos efeitos do meio ambiente, na medida em que os processos descritos se encaixam suavemente com as hipóteses de Susan Bodmer, 2022, sobre a ampliação do conceito de relação de objetos para o ambiente não humano, vivo ou não. Crescimento sem fim num planeta finito. Acho que ficamos por aqui para ornar com esse título, Crescimento sem fim num planeta finito. Eu vou fechar com a frase da Greta Thunberg, How dare you? Né? Que quer dizer o que mesmo? É como vocês se atrevem, né? Porque a crítica, essa crítica dela é muito bem acertada mesmo, né? Que, assim, Uhum. vocês ficam falando em crescimento da economia. Gente, não dá. Se É. crescer a economia, enquanto crescer a economia significar a gente cresce a economia em detrimento da natureza, mas então não Uhum. dá. Então como você se atreve a falar em crescimento? Né? Vamos crescer Sim. sim, se for possível crescer, né? Não em detrimento da natureza, né? E paramos aqui na página, olha onde programado no 136. Olha lá, é isso aí, é isso aí. E Muito bem. ritmo é bom, a gente está o quê? 136. Nosso livro vai até a página. Quer ver? Porque tem um monte de bibliografia, um monte de coisa aqui e tal. A gente vai até a 205. Aí, a gente já passou do meio bonito já. Certo? Vou Certo. parar o compartilhamento. Eu vou parar a gravação para as pessoas que forem ver a gravação ficarem com inveja, que é um dos 7 pecados capitais. Assim, elas vêm encontrar a gente porque o cochicho na coxia é muito bom. Eu